E ele tem muita coisa para contar. Ele está nos dizendo agora que ele também está beliscando os 80 também, né? 76. Bom, tudo bem, sim. Quase lá. Sim, está beliscando, chegando lá. Chegando lá. Então ele tem uma história muito grande, inclusive com o seu pai, seus irmãos, seu irmão Vassili, ele deixou muita saudade, era uma pessoa muito especial. Eu tive o privilégio de conhecer e de ser seu amigo, do Vassili Brambilla. Então, sem dúvida nenhuma, contar a sua história do seu Vittorio, da sua mamãe, que ela é uma Bartelli, e eu gostaria de ouvir a parte do seu pai e da sua mãe, que ele deve ter vários irmãos e tem pessoas muito importantes que foram e são da comunidade ainda, meu pai nasceu em 1900 e faleceu em 2001, 101 anos. 101 anos. A história dele iniciou em Nova Milano. Posteriormente os pais foram a Marcelino Ramos e faleceu a mãe, e o pai dele casou com uma nova senhora. Ele não se entendeu com a madrasta e deixou Marcelino Ramos vindo para Caxias. Em Caxias permaneceu 8, 10 anos numa pensão, e aí a dona da pensão queria que ele casasse com a filha dela. Aí ele fugiu para Farroupilha, saiu de Caxias e veio a Farroupilha. E veio trabalhar no indústria de calçados Broido. Indústria de calçados Broido. Ali ficou até 1932. E ponto importante que naquela época o calçado feminino que bombava na época era exatamente o Luiz XV. E só ele tinha a capacidade de fabricar o calçado Luiz XV. Então todo o Luiz XV tinha um salto alto de 15 centímetros. De 15 centímetros. O único que conseguia montar esse calçado é o senhor Vittorio Brambilla. Em 1933, ele saiu do Broido e montou uma consertaria, e junto com a consertaria a loja de calçados, ali onde hoje ainda existe a Casa Farinão, num pedaço cedido pelo Farinão, que era cunhado dele, já que as duas, a dona Fiorinda e a dona Henriqueta, minha mãe, eram irmãs. Sim, já então ele tinha casado já, o seu pai casou com uma... Não, ainda não tinha casado. Não tinha casado? Não, ainda não tinha casado. Ainda não tinha casado. Ele se casou em 1937. 1937, o Vassili é de 1938, minha irmã Gelsa de 1939 e eu de 1900 Vassili 1928. Claro que tinha casado, lógico, eu é que estou confundindo. Ele casou e foi se instalar nessa pequena peça ali no Farinão, exatamente. Ele era concunhado do dono dessa casa, né? Exatamente. Que era o João Farinão. Que era o João Farinão, exatamente. E o Vassili nasceu em 28, a Gelsa em 29 e eu em 38. Eu que confundia as datas. E a minha mãe era da família Brambilla. Meu pai, o pai dele se chamava Baltazar e Dona Hermínia. E só tiveram 3 filhos, que eram o Vittorio, a Emma e a Elvira. E o Vitor e a Ângela, que eram os pais da minha mãe, tiveram 3 filhos homens, o Ângelo Bartelli, que foi
vice-prefeito de Farroupilha, depois, com a morte do prefeito, ele assumiu a prefeitura. O prefeito Baumgarten. Isso, o prefeito Baumgarten, ele assumiu a prefeitura. O senhor Adolfo Bartelli e o senhor Alexandre Bartelli, pai do Pio, do Ângelo e do Teodósio, do padre Plínio, da irmã que esteve muito tempo em São Paulo, mais outras duas irmãs que também são freiras, que também se vincularam em São Paulo. E a família, as irmãs eram em 10 irmãs. Henriqueta, Iseta, a Iseta era casada com o Risso, a Josefina, que foi morar em Marcelino Ramos, a dona Florinda, que era a esposa do seu João Farinon, a Marieta Toneto, que era casada com o Toneto e morava ali em São Miguel, a Emília Angelina Fagherassi, que era casada com o João Fagherassi, a Rosina, casada com o Venzon, depois ela faleceu, ele casou novamente, a dona Amália e a dona Hermínia. Então eram 13 na família. E o meu pai apenas 3 irmãos. Essa é mais ou menos a história do Vitório Brambila. O número de irmãs, né, que são irmãs do Alexandre Bartelli, né? Exatamente, são 10 irmãs. E do Ângelo. E o Adolfo. E o Adolfo, que me parece que havia uma confusão, não. Confusão, não é confusão nenhuma. Que um é Bartelli e outro é Bartelli. Não, isso posteriormente, mas no início era todos todo eles todos Bartelli. O sobrenome era Bartelli realmente, de todos eles. Depois, com a vinda dos filhos e tal, no registro alguns nomes algum sobrenome foi alterado, inclusive o do próprio Bartelli, né? Do próprio Bartelli. Vou dar uma pulada aí um pouquinho, vou dar uma acelerada, porque tem muito, eu quero botar assunto da educação também, que a história da educação em Farroupilha passa a história pelo Brambila 100%. Mas, Celezinho, só um toquezinho rápido aí. Uma curiosidade, o senhor sempre morou no centro da cidade, né? O seu pai saiu da fábrica e colocou a loja mais ou menos antes que Farroupilha se tornasse Farroupilha, né? O senhor falava pouco aí. Exatamente, 1933. O senhor chegou a trabalhar na loja desde o começo? Não. Estudou em Farroupilha e estudava fora daqui? Estudei em Farroupilha e estudei na Escola Normal em Caxias do Sul, quando eu tirei o clássico. Mas o primeiro grau e o segundo grau eu fiz em Farroupilha, depois fui complementar na Escola Duque de Caxias, Escola Normal Duque de Caxias. Estava me preparando para o vestibular de Direito e acabei não fazendo, e aí desisti. Mas eu quero lembrar os ouvintes que o Brambila também foi um dos secretários do Avelino Majone, secretário municipal da administração. Exatamente. No primeiro governo dele. No primeiro governo dele, 1969, 1972. Tem que se lembrar que foi uma época... Aliás, fomos colegas de secretaria. Isso. E, aliás, eu acho até que aqui pode ser feito um parênteses de que o Farroupilha se divide em duas partes. Sim. Até 1969, e ali nós podemos até acrescentar que a administração do senhor Arnold Domingos Busetti foi muito boa, mas cortamos Farroupilha em dois. Até 1968
e a partir de 1969, quando o desenvolvimento foi extraordinário. Uma mudança radical em todos os setores, e isso devemos, logicamente, ao administrador Avelino Mangione. E nós tivemos o privilégio também de ser colaborador. Não tem dúvida nenhuma. Aliás, isso é uma honra para nós podermos ter estado naquela época junto com Avelino Mangione.